Seja bem-vindo a mais um UFSC Entrevista. Hoje nós vamos conversar sobre a vida e obra de José Carlos Mariátegui, pensador peruano. Conosco estão as professoras Sara Beatriz Guardia, da Universidade de San Martín de Porres, do Peru, e a professora Mônica Brugman, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa. Muitas graças. Professora Sara, você pode explicar para a gente um pouquinho de quem foi Mariátegui? Mariátegui es un pensador peruano que ha trascendido hasta la fecha y va a cobrar más y cada vez una mayor trascendencia, porque es el primer pensador que en el Perú interpreta la historia con los diferentes ciclos que ha tenido para hacer una propuesta de un cambio y de una construcción de una nación en la que estén incluidos los sectores deprimidos, los sectores explotados desde siempre, como es el caso de los indios. Inclusión que abarca también a las mujeres. O sea, cuando él habla de la educación, habla de una educación que incluya los indios y las mujeres. Porque no olvides que cuando se hace la independencia del Perú en 1821, aunque realmente es 1824 con la batalla de Ayacucho, en la primera constitución de la República solamente son ciudadanos aquellos que tienen una profesión, las mujeres no tenían profesión, los indios tampoco, que eran alfabetos, que no era el caso, y que tenían medios de producción de alguna manera. O sea, que eran ciudadanos que podían ejercer su voz porque tenían un sustento. Esto deja que desde la Constitución Primera del Perú queda una exclusión muy notoria y que va a ser dramáticamente constatada a lo largo de los años hasta la fecha, cuando no se construye una nación en toda su dimensión donde todos los sectores sociales estén representados. Entonces, no solamente es un pensador, es un hombre que también tienes que analizar fundamentalmente desde su pensamiento, pero desde la acción, porque él no quedó solamente sentado en el escritorio y formulando un programa. Él fundó la Central General de Trabajadores del Perú en 1928 y el Partido Socialista en 1929, además de dos periódicos, La Razón y Labor, importantes, y después la revista Malta en 1926. Sobre essa publicação, essa revista, a Malta, ele também é conhecido, né, como se fosse uma alcunha dele. O que essa publicação trazia? O que essa revista trazia de peculiar, de diferente, professora Mônica? Bom, a revista Malta representou um momento intelectual, um momento político e cultural muito importante na região, porque junto com outras revistas, por exemplo, o Repertório Americano, que se publicava desde Costa Rica, ambas revistas constituíram um espaço muito fundamental onde se discutiam as ideias e as ideias fundamentais que até agora continuam sendo elementos centrais da nossa Constituição como nação, né? Elementos centrais como o levantamento da questão indígena como um elemento fundamental nos processos de transformação social de começo do século XX e agora, no começo do século XXI, nós vemos que a questão indígena continua a ser uma questão fundamental. O indígena como um ator político, como um ator fundamental nos processos de transformação. E isso Mariátegui coloca com toda clareza, e já no começo do século XX. Então, a revista Malta articula um grande movimento artístico, cultural, literário e político ao redor de essas ideias fundamentais que vão construindo e vão definindo uma identidade ao longo do século XX. Eu diria que, de fato, o movimento que ao redor de Malta se constitui marcou profundamente o pensamento social peruano, mas também latino-americano. Ele é muito interessante porque quem lê a Malta é uma coisa fantástica, como a Malta consegue reunir nas suas páginas o mais avançado do pensamento humanista que o mundo produzia naquele momento.
Então, a contribuição de autores europeus, grandes literatas, a questão dos processos sociais no mundo inteiro estavam todos refletidos na revista. Que além dele conhecer bastante a cultura latino-americana, a cultura latina, ele também teve a oportunidade de viajar para a Europa e ter contato com outros autores, outros até socialistas, ter contato com outras vertentes, correto? Para usar as palavras do próprio Mariátegui, a gente poderia dizer que a Malta representou um estado de espírito, no momento em que a nossa região se abria para uma discussão fundante de procesos que marcaron un século entero. Pero también me parece importante lo que él dice, que Mariátegui cuando funda Malta en 1926, él ya viene de regreso de Italia. Él ha viajado a Italia y en Italia él toma contacto con toda la situación que está atravesando en ese momento Italia, que es por un lado consolidaciones, pero por otro lado también hay amenazas de fascismo con el triunfo de la Revolución de Octubre, de la rusa, con los enfrentamientos que ha producido esto, y sobre todo con todo en el arte está el surrealismo, en la literatura hay una renovación, y lo más importante me parece que es el contacto que él toma con el socialismo italiano, con Gramsci, con Sorel y con Gobetti. Cuando Mariátegui regresa al Perú en 1924, él dice, en Europa desposé una mujer, porque él se casa en Italia, y algunas ideas que sirven y son fundamentales. Este es el Mariátegui que regresa y, como dice Mónica, es el que puede incorporar en la revista Malta todo este movimiento nacional, pero relacionado com a cultura universal. E o bastante interessante disso tudo é que ele conseguiu trazer de lá para cá e contextualizar na nossa realidade, né? Que na questão indígena, a gente estava aqui ainda superando a escravidão, por exemplo, no Brasil ainda, a Argentina estava no seu boom todo da cultura. E o que vocês podem citar que ele trouxe de lá, da Itália, para cá, de mais simbólico, de representativo, assim, de toda a obra, de todos os estudos que ele fez? Em relação à primeira parte da sua pergunta, que eu acho muito interessante, e talvez seja uma questão muito fundamental em Mariátegui, é que ele consiga incorporar uma visão do mundo a partir das particularidades da formação histórica peruana e latino-americana. Então, ele incorpora a realidade local, a compreensão do mundo como um processo histórico mais geral. Eu acho que na Europa, Mariátegui abraça o marxismo como matriz teórica mais ampla, como matriz teórica que ele vai incorporar como instrumento de análise da realidade peruana e realidade latino-americana, né? Em grande medida, quando Sara diz ele abraça algumas ideias, no fundo tem a ver com essa bagagem teórica e doutrinária que o aproxima do marxismo e que faz com que ele, na sua volta, possa desenvolver em toda a sua amplidão e a dimensão essas ideias marxistas para entender a realidade peruana, para entender a questão indígena, que é uma particularidade da realidade peruana, e a realidade latino-americana. Então, colocar a particularidade histórica num processo teórico mais geral, eu acho que a grande contribuição que Mariátegui faz ao pensamento social latino-americano. Claro, porque que está condensado esta visión de Mariátegui universal y como método para mirar la realidad del Perú en lo que él interpreta como el socialismo. Cuando él dice que el socialismo en el Perú no será ni calco ni copia, sino creación heroica. Es decir, este socialismo europeo servirá para mirar, para entender, para estudiar, para interpretar, pero nunca habrá un socialismo en América Latina auténtico y real que sea copia de ese socialismo que ha nacido en una sociedad europea industrializada y con otras características socioeconómicas y culturales. Por eso, el socialismo en América Latina tiene que ser creación heroica y eso constituye hasta la fecha un reto, porque hasta este momento no se ha, aunque hay avances importantes, no se ha logrado entender nuestra realidad. Y yo pienso que para entender la realidad hay que deconstruir una historia
que seguimos estudiando desde una perspectiva eurocéntrica, según la cual los valores europeos son los valores universales. Y esto evidentemente impide mirar a esta población de otras culturas, a ese otro. No lo podemos ver con categorías europeas. Ese es lo que Mariátegui, el aporte que hace en las ideas respecto al socialismo. Professoras, nós vamos fazer um rápido intervalo no UFSC Entrevista e nós voltamos já, não saia daí.